Seja pela consciência ambiental ou pelo potencial de economia ao longo prazo, muitas pessoas têm se interessado em consumir a energia solar fotovoltaica sem terem que investir de repente em sistemas para sua residência. E aí que entra em cena essas usinas solares fotovoltaicas de grande escala. Esses parques de geração de energia solar, eles são grandes instalações que utilizam basicamente a luz do sol como fonte primária de geração de energia. A energia produzida nessas infraestruturas, elas podem ser canalizadas para abastecer empresas, indústrias e até mesmo residências diretamente como a sua. Então esse vídeo é para você que de repente tem uma casa ou dirige uma empresa e gostaria que sua energia ela fosse completamente verde, ou para você de repente empreendedor que está buscando por novas oportunidades de negócio. Claro, se você é um integrador solar, esse vídeo também vai te ajudar a você estar implementando um projeto de uma usina solar fotovoltaica em grande escala com muito mais segurança. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Capriglione, especialista no segmento de energia solar fotovoltaica e também fundador da Invicta Energia Solar. Para construir uma usina solar fotovoltaica é preciso basicamente fazer o planejamento cuidadoso que passa por várias etapas, desde a escolha do local, também a obtenção das permissões, que seria toda a parte da homologação do projeto em si na concessionária, o investimento também nos equipamentos, a contratação de profissionais qualificados e diversos outros pontos que a gente precisa tratar para a gente conseguir fazer a implementação de uma usina solar fotovoltaica com muito mais eficiência. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma usina solar de grande escala e também te dar um passo a passo de como que você deve construir a sua própria usina solar fotovoltaica. Então antes da gente começar, você já sabe, deixa aquele joinha aqui no vídeo para ajudar também aqui no crescimento do canal. E também não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que vai saindo semanalmente aqui no canal. Já fez? Então bora lá! Uma usina solar nada mais é do que uma instalação em grande escala, onde a energia solar ela é captada e convertida em eletricidade para então ser utilizada em grandes empreendimentos ou até mesmo ser distribuído para a rede elétrica. Essas usinas, também conhecidas como parques ou fazendas solares, elas cumprem um papel significativo na geração de energia renovável, contribuindo assim para a diminuição da dependência dos combustíveis fósseis e ajudando assim também as empresas a reduzir custos ou até mesmo ganhar dinheiro com esse negócio. As usinas solares de médio e também grande porte, elas cobrem uma vasta extensão de terra, geralmente em áreas onde a incidência solar ela é muito mais elevada. Esses complexos eles são compostos por milhares e às vezes até mesmo milhões de painéis solares fotovoltaicos que eles coletam a luz solar e converte diretamente em eletricidade através do efeito fotovoltaico. Os painéis solares fotovoltaicos eles são conectados em série ou de repente em paralelo, ou série e paralelo para formar o que a gente chama de arranjo solar fotovoltaico, que basicamente é a principal conexão ali, ponto de conexão diretamente com o inversor solar para a gente conseguir produzir energia elétrica diretamente nessas usinas fotovoltaicas. As fazendas solares elas são projetadas para fornecer energia para milhares de casas e também empresas, e por muitas vezes elas são utilizadas por concessionários de energia elétrica como uma fonte para você conseguir adicionar capacidade de geração de energia renovável diretamente na nossa matriz energética. Além disso, também essas usinas solares fotovoltaicas elas desempenham um papel importante na criação também de empregos e no estímulo assim à economia local, assim como no fornecimento de uma fonte de energia limpa e também sustentável. As fazendas solares fotovoltaicas elas podem ser categorizadas principalmente em dois tipos principais de base, da sua escala e também conexão à rede elétrica. Uma delas é a conexão das fazendas solares de escala de utilidade e as fazendas solares também comunitárias. As fazendas solares de escala de utilidade, também conhecida como usinas solares de grande escala, elas são complexos basicamente que geram muita energia, mas muita energia mesmo, e geralmente na ordem ali do megawatt ou até mesmo do gigawatt. Essas usinas geralmente elas ficam localizadas em áreas onde tem muita abundância de luz solar e grandes extensões de terra, como de repente desertos ou até mesmo campo aberto. A energia gerada por essas usinas elas são vendidas diretamente para concessionárias de energia através da rede de distribuição, ou de repente elas também são conectadas para as cooperativas de energia fazerem a venda dessa energia elétrica, utilizando até mesmo a rede da concessionária. Já as fazendas solares comunitárias elas são de médio porte, projetadas para fornecer energia para de repente uma comunidade específica ou até mesmo para um bairro. Os membros da comunidade compram a participação basicamente dessa fazenda solar e em troca recebem os créditos na sua conta de energia com base na quantidade de energia produzida pela sua parte nessa fazenda solar. Esse modelo ele é particularmente atraente para aqueles que de repente não têm a capacidade de instalar os painéis solares nas suas próprias propriedades, seja devido de repente restrições físicas, financeiras ou até mesmo regulatórias.
Uma usina solar de médio e também grande porte é composta por vários componentes que trabalham em conjunto. Em primeiro lugar, a gente tem os painéis solares, também conhecido como módulos fotovoltaicos. São eles basicamente que formam o coração dessa fazenda solar, que pode ser encontrados aos milhares dispostos em grandes fileiras. O segundo componente, é claro, são os inversores solares. Esses dispositivos basicamente eles são responsáveis por converter a energia de corrente contínua, produzida diretamente pelos painéis solares, em corrente alternada, que é basicamente a forma de energia utilizada diretamente na nossa rede elétrica. Porém, a corrente alternada produzida pelos inversores, geralmente elas são o que a gente chama de baixa tensão. No entanto, para a gente conseguir transmitir essa energia de forma muito mais eficiente para a rede elétrica, ela precisa de ser uma tensão muito mais elevada. E é aqui que entram os transformadores. Os transformadores, basicamente, eles elevam a tensão de energia produzida para que ela possa ser transmitida pela rede elétrica sem grandes perdas. Isso é particularmente importante quando grandes quantidades de energia precisam ser transmitidas para locais diferentes. Os transformadores eles também podem ser utilizados para rebaixar a tensão elétrica para níveis mais seguros para que a gente consiga utilizar diretamente nas nossas residências ou até mesmo na empresa. Os sistemas de montagem e rastreamento são também componentes essenciais de uma usina solar. Os sistemas de montagem basicamente eles são utilizados para fixar os painéis solares no solo, enquanto o sistema de rastreamento ele move o painel para ele seguir diretamente a trajetória do sol, maximizando assim a quantidade de luz solar que esses painéis solares fotovoltaicos podem captar. Só lembrando, tem alguns sistemas que eles são estáticos, eles não têm esse sistema de monitoramento do sol, e tem alguns sistemas que têm esse tipo de implementação para ele conseguir ter um maior aproveitamento no sol ali durante o dia. Por fim, mas não menos importante, temos também o sistema de gestão e monitoramento de usina solar. Esse sistema basicamente ele é responsável por monitorar o desempenho dessa usina solar fotovoltaica e identificar também qualquer tipo de problema que possa ocorrer e garantir assim que o sistema funcione de uma forma muito mais eficiente. O planejamento e o projeto de um complexo solar eles são etapas também muito importantes para a gente garantir assim uma instalação de sucesso dessa sua usina solar fotovoltaica. Inicialmente é fundamental realizar uma análise de viabilidade técnica e também financeira desse projeto. Isso envolve avaliar o potencial do local em termos de recursos solares disponíveis, acesso também diretamente à rede elétrica e outros fatores relevantes. Essa análise também inclui a avaliação dos custos associados à construção e também à manutenção dessa usina solar, assim como também estimativa de retorno financeiro esperado ao longo do tempo. Após essa análise de viabilidade, é necessário a gente obter as licenças e também autorizações necessárias para a construção e operação dessa usina solar fotovoltaica. Isso inclui, entre outras licenças, como questão de licenças ambientais, autorização de acesso à rede, que seria a parte de homologação do projeto, até mesmo a verificação se o padrão de entrada de energia está de condizente com o que a rede elétrica precisa, e essas etapas elas podem ser demoradas e um pouco complexas, por isso que é fundamental a gente começar esse processo o mais cedo possível. Com as licenças e as autorizações já em mãos, é hora aí sim da gente estar desenvolvendo o projeto detalhado dessa usina solar fotovoltaica. Isso envolve a seleção dos componentes, assim como também a definição de melhores práticas de engenharia na construção desse projeto, e também é essencial planejar a infraestrutura de suporte, como vias de acesso, sistemas de drenagem, proteção contra raios. Então são diversas etapas ali que a gente precisa cercar mesmo para a gente fazer a implementação dessa usina solar fotovoltaica de uma forma muito mais consistente. E nessa etapa é importante também realizar os estudos de conexão à rede elétrica para garantir que a energia produzida ela possa ser efetivamente distribuída aos consumidores. Ou seja, você pode realmente conectar essa sua usina solar diretamente na rede elétrica e você vai conseguir consumir esses créditos ou distribuir esses créditos de maneira muito mais efetiva. Isso pode envolver negociações de repente com o concessionário de energia elétrica e também ajuste no projeto para atender aos requisitos técnicos necessários. E por fim, antes da gente iniciar a construção da usina solar, é necessário elaborar um plano de gerenciamento que vai incluir ali cronograma, orçamento, os recursos necessários para garantir essa execução de obra. Isso basicamente vai ajudar a garantir que todas as etapas sejam realizadas de forma muito mais correta e também no prazo estabelecido. Só uma observação aqui para você também, tá? Antes da gente fazer a implementação de uma usina solar fotovoltaica, de grandes construções mesmo, é importante a gente conseguir fazer essa parte da viabilidade técnica, que a gente vai avaliar toda a parte da rede elétrica da concessionária junto com a concessionária, de qual que é o tipo de sistema e o tamanho do projeto que a gente quer implementar, quais são as correntes elétricas que vai ser jogado diretamente na rede elétrica da concessionária, ou seja, montar ali todo o esquema mesmo, todo o corpo do projeto e passar esse projeto para a concessionária para ela conseguir fazer a validação e ver se de repente a rede elétrica precisa de algum reforço, porque a gente tem aí questões de reforço elétrico que leva até mesmo mais do que 6 meses para a gente conseguir ter um retorno da concessionária, porque, por exemplo, se você fecha um projeto com o seu cliente e você precisa de um reforço na rede elétrica da concessionária para você implementar esse
seu sistema. Pode ser que isso leve muito mais do que 6 meses. E você acabou fechando com o seu cliente, e o seu cliente ele acaba se frustrando com você, porque você não fez toda essa análise de viabilidade. E claro, também verificar qual que é o padrão de entrada que você vai precisar conectar, verificar se de repente vai precisar de uma demanda contratada, verificar todos os requisitos ali, todos os requisitos de montagem para garantir a segurança, para que realmente os painéis eles vão ficar bem fixos no solo, para que vai garantir realmente a posição com a melhor eficiência possível. Então assim, cerque de todas as informações antes de você implementar esse projeto. De repente, se você for um profissional da área, eu recomendo que você faça um contrato explicando para o seu cliente como que vai se dar toda essa negociação, para você conseguir fazer toda a parte de aprovação na concessionária e por fim, aí sim, quando tiver tudo cercado as informações, aí sim você vem e recebe as questões financeiras para você implementar essa usina fotovoltaica do seu cliente. Nunca implemente uma usina solar fotovoltaica sem fazer todas essas validações juntamente com a concessionária, porque pode ser que você encontre um problema muito grande no caminho. A primeira etapa da construção ela envolve a preparação do local. Isso pode incluir também a limpeza ou de repente o nivelamento do terreno, a instalação de infraestrutura de suporte, como questão de estradas, de drenagem e também a proteção do local para a instalação dos componentes solares. Em seguida vem a instalação dos componentes principais da usina solar. Isso inclui a instalação dos painéis solares e os inversores e também os transformadores. Só não esquecendo também aqui da estrutura solar fotovoltaica. Essa ela é uma etapa crítica que ela precisa ser realizada por profissionais qualificados para garantir assim que os componentes sejam instalados de maneira correta. Após a instalação desses componentes, a usina solar ela precisa ser conectada à rede elétrica. Isso envolve a instalação de equipamentos de conexão à rede elétrica e também a realização de testes para garantir que a usina possa fornecer energia de uma maneira muito mais segura. E finalmente, uma vez que sua usina esteja conectada à rede elétrica e também em operação, é necessário um plano de operação e manutenção para garantir assim que essa usina solar fotovoltaica continue a funcionar de uma forma muito mais eficiente no longo prazo. Então, como você viu nesse vídeo, uma usina solar de grande escala é um empreendimento incrível que não apenas oferece uma maneira mais sustentável e ecologicamente correta de geração de energia, mas também representa uma ótima oportunidade de investimento. Construir um parque solar é um empreendimento muito complexo, mas com um bom planejamento, um design, execução correta, ele pode resultar em uma fonte de energia renovável altamente eficiente e também lucrativa. No final das contas, essa não é apenas uma opção de investimento inteligente, mas um passo muito importante na direção de um futuro mais verde e também sustentável para todos nós. Mas fala aí, você gostou do vídeo? Eu espero realmente ter te fornecido informações importantes para você que de repente está pensando em construir uma usina solar fotovoltaica de grande escala. Se você tiver alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em estar te respondendo. Já aproveita também e segue meu Instagram, @PedroCapriglione. Eu vou deixar o link do meu Instagram diretamente aqui na descrição, como diversos outros links úteis que você pode estar acessando também. Então vamos dar um salto para o futuro e descobrir como a energia solar pode mudar as nossas vidas seguindo aqui o canal. Então valeu e até mais! We'll be right back.